Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e vamos fazer a nossa aula sobre frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Uma fração ela é considerada equivalente quando ela, comparada a uma outra fração, pegam as duas a mesma parte do inteiro, ou seja, do todo. Então, vamos considerar aqui o nosso exemplo. Eu tenho aqui o inteiro, que foi pego, tanto na primeira figura, quanto na segunda figura. E vamos imaginar que esse inteiro sejam 2 barras de chocolates de mesma medida. Então, na primeira barra, eu dividi ela em 6 partes. A segunda, eu dividi em 3 partes. Na primeira barra, eu peguei 4 dessas partes. Então, em termos de fração, nós aprendemos que o denominador representa em quantas partes eu dividi o todo. E aqui eu dividi em 6 partes. E dessas partes, eu peguei 4 partes. Esse é o meu numerador, peguei 4. E na outra barra, eu peguei 2, mas eu dividi essa barra em 3 partes. E só peguei 2. Essa parte que eu coloquei aqui em vermelho representa que é o mesmo ponto da barra, ou seja, eu peguei 4 partes na primeira e 2 na segunda, mas na verdade eu peguei a mesma quantidade do todo. Isso é uma fração equivalente. Agora, vamos supor que não tenha figura com precisão de medidas, né? Como que eu vou reconhecer se uma fração é equivalente à outra? Basta, então, pegar essas frações e multiplicar o numerador pelo denominador da outra, o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Ou seja, eu faço aqui 4 vezes 3, conforme eu mostro aqui para vocês, e obtenho o total 12, e faço 6 vezes 2, e obtenho o total também 12. Quando quando esses valores resultantes são iguais, eu considero, então, que as duas frações que eu tomei são equivalentes, ou seja, mesmo que eu pegue quantidades de partes do todo de forma diferente, eu sempre vou pegar a mesma parte do todo, como representa na figura. Daí, nós podemos tirar uma propriedade que se chama propriedade fundamental da equivalência, que basta eu dividir ou multiplicar os termos de uma fração. Quem são esses termos? O numerador e o denominador. Por um mesmo número, o resultado sempre vai ser uma fração equivalente à primeira fração, ou seja, eu vou sempre pegar a mesma parte do todo. Eu vou colocar para vocês essa forma escrita, como faço em todas as aulas. Então, tá aqui a propriedade fundamental que eu acabei de falar para vocês. Quando multiplicamos ou dividimos os termos de uma fração, lembrando, quem são esses termos dessa fração? Numerador e denominador. Por um mesmo número diferente de zero, então não pode ser por zero, porque senão sempre vai dar zero, né? Não tem sentido. Nós vamos anular a fração. Obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Então, tá o nosso exemplo aqui, ó. 2 terços, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, multiplicando 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Essa fração 4 sextos é equivalente à fração 2 terços. Por quê? Porque eu pego a mesma parte do inteiro em uma ou na outra. E como que eu provo isso? Basta pegar o 3 multiplicar pelo 4, 3 vezes 4, que é 12. E multiplicar o 2 pelo 6, e nós vamos ter aqui 2 vezes 6. Ambas têm como resultado 12. Por causa disso, eu deduzo que elas são equivalentes. Essa é a propriedade fundamental. Isso vale também para a divisão, que nós temos aqui, ó. 20 30 avos, nós temos lá 20 dividido por 10, 2, e 30 dividido por 10, 3. E se eu multiplicar 20 vezes 3 e 30 vezes 2, que é o que nós temos aqui, vai obter o resultado 60.
a representação da mesma parte do inteiro. Então, vamos colocar, né, um exercício para ser realizado durante aí o período até quarta-feira, para que vocês resolvam e a gente comente esse assunto novamente. O exercício, então, é o seguinte: obtenha uma fração que seja equivalente a 1/2 e tenha denominador 18. Então, montem as frações com seus respectivos elementos e tentem descobrir quem é a fração. Na quarta-feira, iremos corrigir e fazer os comentários necessários. Se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo, coloquem nos comentários. Se vocês querem uma aula diferente, algo que vocês estão procurando e não encontraram, coloquem nos comentários, eu gravo uma aula para vocês. No momento, peço a vocês que curtam a aula para que o YouTube possa sugerir também esse conteúdo para outras pessoas que também estão procurando. Compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal clicando no sininho para que vocês recebam as nossas novas aulas. Obrigada e até quarta-feira na correção de exercícios.